Presbítero Nilson, pode orar, por favor? Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar o tema hoje, que é milênio, e com a voz rachada mesmo, né? A gente começou a tratar disso domingo passado. Vamos ler rapidinho de novo o Gênesis, Apocalipse 20, por favor. Apocalipse 20. Alguém leia do verso 1 ao 3 para mim. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então vamos lá, recapitulando rapidinho. Apocalipse 20 fala de quê? Eventos relacionados à segunda vinda de Cristo, certo? Satanás, por 1000 anos, conforme o texto, será preso. Durante esses 1000 anos a igreja reina com Cristo. Depois Satanás é solto, Satanás é derrotado. Como interpretar isso? Aqui estão as linhas de interpretação. Aula passada eu falei dessas duas. Segue um resumo delas. O pré-milenismo histórico, ele vai defender o quê? Cristo morreu, haverá um tempo que a igreja passará por uma grande tribulação, então Jesus Cristo vai voltar e estabelecerá o milênio, que é um período de 1000 anos, literais ou não, em que a igreja viverá os seus dias áureos na terra, certo? E aí então Jesus vai voltar, juízo final. O pré-milenismo dispensacionalista crê o seguinte: Cristo morreu, haverá um dia que Cristo arrebatará a igreja para os céus. Então, pré-tribulacionismo, porque a igreja não passa pela grande tribulação. Na grande tribulação estarão os judeus, que serão convertidos nesse período. Então Cristo volta e haverá um período de 1000 anos, certo? Em que os judeus convertidos reinarão então na terra, no sentido de que serão as grandes testemunhas de Jesus Cristo, certo? E Cristo volta. Bom, agora a gente vai avançar para o pós-milenismo, certo? Dentro dos reformados, geralmente eles são pós-milenistas e na maioria amilenistas. Então vou falar o que é o pós-milenismo agora, tá? Bom, pré-milenismo significa que Cristo volta antes do milênio. Pós-milenismo, Cristo volta após o milênio. Então Cristo morre, há um período aqui que a igreja vem, inaugura-se então o milênio. Como assim, Tiago? Eles pegam o texto de Mateus 28, a grande comissão, entendem que aquela ordem de fazer discípulo de todas as nações será abençoada por Deus de maneira que o mundo, quase que integralmente, será convertido ao cristianismo.
A perspectiva pós-milenista crê que o Evangelho avança de uma maneira que as nações, de maneira quase que geral, se tornarão cristãs e, de fato, fiéis ao Senhor. Então, uma expressão que resume bem o pós-milenismo é crer que o mundo está melhorando gradativamente, certo? Basicamente é isso que eles vão dizer. Cada dia está melhor, porque cada vez há mais pessoas convertidas. Eles creem, então, no crescimento do reino, que esse reino se expandirá de certa maneira, que abraçará quase que o mundo inteiro. Eu vou resumir muita coisa por causa da voz hoje. Haverá uma redução do pecado ao mínimo, certo? As coisas estão melhorando. Quando chegar no milênio, o pecado será quase que inexistente, porque haverá uma vigilância do Senhor. Ele não estará presente, mas o Senhor estará governando em certo sentido, de maneira que haverá justiça, haverá honestidade, porque quase todos são cristãos, certo? Então, quem serão os líderes? Até está um erro aqui de concordância. Quem serão os líderes no novo reino? Os cristãos. Os cristãos serão os governantes da terra, certo? Eles não obrigarão ninguém a ser cristão, mas o cristianismo imperará. Os grandes líderes serão cristãos. Cristo e os santos com corpos ressuscitos junto aos mortais. A ideia aqui é que haverá ressurreição, alguns vão crer nisso, certo? Então haverá esse governo. Eu não sei exatamente como isso se dá, depende da interpretação. E o governo de Deus e salvação devem ser amplos, ou seja, o mundo quase inteiro vai ser cristão. É o que eu já expliquei agora há pouco. Um texto que eu queria que você lesse para mim é Apocalipse 7, do 9 ao 10. Para eles, pelo menos para muitos deles, isso que eu enxergo como uma coisa relacionada ao céu, ou melhor, após a segunda vinda, para eles é aqui, certo? Quando? No milênio. Essa conversão mundial, digamos assim. Então, para eles, como eu disse, é um progresso espiritual no mundo. Aí a pergunta é, Tiago, e cadê a grande tribulação que a Bíblia fala, que eu apresentei? Se as coisas vão melhorar, cadê a grande tribulação? É a pergunta que se faz para os pós-milenistas. E o que eles respondem? Lembra de Marcos 13 que eu preguei para vocês? Na perspectiva pós-milenista, a grande tribulação foi quando? No ano 70 depois de Cristo. A interpretação que eu dei para vocês foi os eventos de Marcos 13, metade do que está ali se cumpriu no ano 70, mas aponta para o juízo futuro. Lembra disso que eu falei? Marcos 13, 26, alguém leia, por favor. Esse é um texto importante. Diverge. Pode falar, irmã. Vejam, vocês receberam o esboço do meu sermão, eu mandei para vocês. Fui pensando já nisso aqui. A interpretação que eu apresentei para vocês foi que essa parte de Marcos está falando da vinda de Cristo. Eu comecei a pregar em Marcos e eu mostrei para vocês que a pergunta dos discípulos era dupla. Quando aconteceram essas coisas e os sinais da tua vinda? A pergunta era dupla. Quando Jerusalém será destruída e quando o Senhor vai voltar? Para o judeu, a destruição do templo era algo tão catastrófico que a destruição do templo viria seguida da vinda de Cristo. Então Jesus responde as duas perguntas: quando Jerusalém será destruída e quando ele vai voltar. Mas aí eu expliquei para vocês que há um espaço grande entre essas duas coisas. Entendem? Então, a parte final ali de Marcos 13, eu mostrei isso aqui é a segunda vinda de Cristo, certo? Eu fiz uma distinção. Isso aqui é
Jerusalém, isso aqui é fim dos tempos. Basta você pegar o esboço que eu te dei, tá bom? Mas para eles, o que é a vinda de Jesus Cristo, então? Já que se cumpriu no ano 70. Eles entendem que essa vinda de Cristo, de Marcos 13, não é uma vinda física, mas por meio de juízo. Jesus veio em juízo no ano 70. E ali foi a grande tribulação. Vocês entenderam a interpretação deles? Ali foi a vinda de Cristo em juízo, não física. E eu entendo que ali, esse texto está falando da vinda final de Jesus Cristo. Tudo bem? 27, alguém leia. 13, 27. Alguém? Eu queria ler, mas está feio aqui. Ele fala que Deus enviaria os seus anjos. Como é que eu interpretei esse texto para vocês? Eu falei, gente, isso aqui é no fim dos tempos que os anjos de Deus vão recolher os santos para o juízo final. Na interpretação pós-milenista, ele está dizendo que Deus enviaria os seus pregadores pregando por toda a terra, para que as pessoas fossem convertidas e inaugurasse então o milênio. Viram a interpretação diferente aí? Certo? Então os anjos são os mensageiros do evangelho, não são anjos literais. Eu creio que são anjos literais, tá? Isso. Não, anjos literais são os anjos mesmos, e figuradamente são os pregadores. Um resumo da fé pós-milenista está aqui, e a irmã Edna vai ler para mim. Pode ler? Consegue enxergar? Pode ler. Que um grande progresso espiritual tem sido feito, devia ser claro para todos. Pense, por exemplo, nas terríveis condições morais e espirituais que havia na Terra antes da vinda de Cristo. A maior parte do mundo tateando desamparadamente nas trevas do paganismo, com a escravidão, poligamia, as condições oprimidas das mulheres e crianças, a falta quase completa de liberdade política, a ignorância, pobreza e condições primitivas da medicina, enfrentados por todos, exceto as classes dominantes. Hoje o mundo como um todo está em um plano muito mais elevado. Os princípios cristãos são os padrões aceitos em muitas nações, apesar de não serem praticados consistentemente. A escravidão e poligamia praticamente desapareceram. A situação das mulheres e crianças melhorou enormemente. As condições sociais e econômicas em quase todas as nações alcançaram um outro nível. Um espírito de cooperação está se manifestando entre as nações muito mais do que jamais ocorreu. Quem discorda e por quê? Hoje eu quero ouvir. Por favor. Alguém, pelo menos. Eu vou responder. Quer responder, Paulinho? O que eu vejo? Ele olha para o desenvolvimento tecnológico e entende que isso é avanço espiritual, e para mim não é. Porque tem muita gente que diz que crê em Deus, mas cada dia mais tem gente dizendo que não crê. Social. Avanço social não é avanço do evangelho, gente. Se vocês prestarem atenção nos relatórios aqui das missões da EBD que está sendo apresentada, em todas as nações apresentadas, o número de ateus está crescendo. Então, porque o mundo está melhor, aí ele fala, porque hoje você viaja de avião em outros trechos, e eu estou nem aí com o avião. Avião é a progresso do evangelho? Não é. Com todo o respeito, isso aqui não é avanço. O número de evangélicos cresceu. E daí? O mundo está melhor? Não está. Está pior, certo? Então eu acho fraco o argumento. Como está sendo gravado, vão me xingar depois. Mas não estou nem aí. Para mim não faz sentido. Entenderam? Pós-milenismo crê nessa melhora e eu não vejo essa melhora. A melhora que eu vejo não precisa de Cristo para que ela aconteça. Precisa? Só da graça comum. Cristo não morreu para a gente ter internet, não. Cristo não morreu para a gente ter avião, metrô, trem-bala.
precisava de Cristo morrer para isso, só a graça de Deus, tá? Para interpretar a perspectiva que eu vou apresentar, a perspectiva milenista, eu preciso falar para vocês da estrutura de Apocalipse. Eu vou gastar mais tempo do que eu queria até para ensinar vocês. Porque qual é o grande ponto do pré-milenismo que a gente apresentou aula passada? Para eles, como Apocalipse 20 vem depois de Apocalipse 19, os acontecimentos têm que ser posteriores. Em Apocalipse 19, Jesus volta. Então, o milênio tem que ser depois da volta de Jesus, entenderam? Quer que eu repita? Apocalipse 19, Jesus volta. Em Apocalipse 20 tem o milênio. E eles falam, bom, o Apocalipse está dizendo que Jesus vem antes do milênio, entenderam? Mas por que é que nós não interpretamos assim? Certo? E eu vou mostrar para vocês a estrutura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é cronológico, certo? Apocalipse pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 12 e do 13 ao 22. Ele apresenta duas perspectivas da mesma coisa, que é a luta entre luz e trevas. A perspectiva terrena, as lutas na terra são representadas do capítulo 1 ao capítulo 12. A perspectiva espiritual, celestial, é apresentada do 13 ao 22. Apocalipse tem 7 sessões que se repetem, que apresentam o mesmo período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, de maneiras diferentes, com enfoques diferentes. A sessão de 1 a 3 estão aqui nesses capítulos, e as sessões de 4 a 7 é aqui. Eu estou me empolgando e eu preciso, senão eu fico sem voz. Então acontece o que se chama de paralelismo progressivo. Por 7 vezes ele apresenta os eventos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo com enfoques diferentes, mas com uma intensificação, certo? Bora lá. Seção primeira de Apocalipse, que cobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo em meio aos 7 candeeiros. E o que são os candeeiros? As igrejas. As igrejas são os candeeiros. Então, tal que é dito para uma igreja, que se ela não mudasse o testemunho dela, o candeeiro seria afastado. Porque o que leva alguém a ser útil, a igreja a ser útil, é lançar a luz sobre Cristo. Se ela não lança a luz sobre Cristo, é tirada. Então, Cristo é visto em meio a 7 igrejas. Essas 7 igrejas são apresentadas, tem as 7 cartas, não é assim? Então, Cristo é visto em sua glória. Cada igreja representa as lutas e tentações da igreja ao longo das eras, certo? Passa-se então para a segunda sessão. E de novo a história começa, certo? Vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Em primeiro lugar, Deus é adorado, capítulo 4. Cristo segura o livro selado e também é adorado, capítulo 5. O primeiro selo apresenta Cristo vitorioso, e aqui a minha interpretação diverge do pastor Leonardo, e eu estou falando isso não para confrontá-lo, são opiniões. Ele interpreta o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro cavalo branco, como sendo o Evangelho, e eu interpreto como sendo Jesus Cristo. São interpretações, tá? Mas eu não acho que elas são tão diferentes, são. Cristo sai vitorioso para vencer, ou a mensagem de Cristo sai vitoriosa para vencer. Certo? Segue-se então mais 3 selos, que são os 3 outros cavaleiros do Apocalipse, que são as calamidades que vêm sobre os homens em geral, sobre a terra, ok? Que é aquilo que eu preguei em Marcos 13. O 5º selo é o clamor dos mártires por justiça. O 6º selo é o juízo final. Lembra da história? Do começo ao fim? O mundo vive calamidades, Cristo veio. O mundo vive calamidades. Essas calamidades vêm sobre justos e injustos. O que se espera é que essas calamidades levem os homens ao arrependimento. E aí então vem o juízo final. Tudo bem? E aí então você tem uma visão dos salvos ainda nessa sessão. Então é claro que ali no capítulo 7 você chega à consumação das coisas.
Aí começa a história de novo, certo? No sétimo selo você tem uma transição para as 7 trombetas. E a história recomeça. As 7 trombetas, capítulo... Está errado, depois eu arrumo isso aqui, tá? Capítulo 8, ouve-se a oração dos justos. Os justos clamam por justiça. E a oração deles é ouvida. E como é que a oração dele é ouvida? Deus começa a trazer maldição sobre os descrentes. As dificuldades iniciais apresentadas nos selos vêm sobre todos os homens. Aqui é o juízo de Deus sobre os incrédulos. Entenderam? As trombetas lembram muito o quê? As pragas do Egito. Que Deus mandou no Egito para mostrar que era Deus. As pragas que vieram sobre quem? Só sobre os descrentes, porque os crentes estavam a salvo. As 4 primeiras trombetas dão uma ênfase no dano físico. As outras 2, a angústia espiritual. Capítulo 10, então, tem um conforto para os crentes que estão sofrendo na mão dos ímpios. E a 7ª trombeta, a vitória final é declarada. Juízo final, de novo. Você pode pegar isso aqui depois e estudar em casa, tá bom? Você está me entendendo? Deixa eu beber água. Bora. 4ª sessão. Aqui entra a sessão da guerra espiritual, lembra? Lá era a perseguição na terra. Só que essa perseguição na terra é reflexo de uma guerra que acontece aonde? No céu, no mundo espiritual. O dragão persegue sem sucesso o filho da mulher. Ele tenta devorar a Cristo Jesus. Ele tenta destruir Jesus. Mas ele não consegue. Fala que o filho era forte, certo? E o que é que ele faz então? O acusador é expulso do céu e vai para a terra. Isso aqui, gente, foi na correria. Foi ontem, viu? Enquanto a mais se maquiava, eu estava preparando. Bom, o diabo é expulso do céu e vai para a terra. Daqui a pouco eu vou explicar melhor quando eu for mostrar os textos. O dragão então persegue quem? A mulher, que é a igreja, certo? Ele é expulso do céu, então persegue a igreja. Aí aqui apresenta os aliados do dragão. E aqui apresenta o triunfo da igreja, a vitória. E aqui o que é que nós temos de novo? Juízo, certo? Veja que eu estou botando juízo de vermelho para vocês verem que o juízo ele se repete, juízo final. 5ª sessão, as 7 taças. Juízo contra quem? Os ímpios. Grandes semelhanças não é com as taças, é com as trombetas, tá? Eu vou arrumar e mando para vocês. E 16 nós temos o quê? Juízo final de novo. 6ª sessão, queda da Babilônia. Julgamento da Babilônia, que são os e os seus aliados. Há um regozijo no céu. Estabelece as bodas do Cordeiro. O glorioso vencedor da besta e do falso profeta é apresentado Jesus Cristo. Aqui foi a volta de Cristo. Aí o pré-milenista diz o quê? Jesus apareceu. O milênio vai começar no capítulo 20. Então Jesus vai aparecer na terra e o milênio vai acontecer na terra. Mas percebam que o capítulo 20 vai, na verdade, iniciar uma nova sessão. Então, o milênio não é depois da vinda de Cristo. O milênio recomeça a história. Entenderam? Tudo isso para dizer isso. Apocalipse 20 começa a contar a história de novo, do zero. Então não é depois da vinda de Cristo. Então nós temos o quê? Para nós, o que é o milênio? Está aqui, ó. Para nós o milênio começa da prisão de Satanás até o juízo final. Quando é a prisão de Satanás? Eu mostro daqui a pouco. Aqui tem o reinado dos santos e haverá então um conflito final. Ficou parecendo coisa de adventista. Apresenta-se o grande trono branco. Aí vem o triunfo final. Novo céu e nova terra. A nova Jerusalém. E a conclusão do livro. Então, essa é a interpretação milenista que eu vou detalhar melhor agora para vocês. Vocês querem me perguntar alguma coisa aqui? Não?
Então vamos entender melhor esse negócio do amilenismo. Qual é a diferença do pós-milenismo para o amilenismo? Quem é que lembra do desenho? O milênio para eles começa aqui assim, ó, não é? Para o pós-milenista, o mundo vai melhorando e não se sabe ao certo o momento que começa o milênio. Para nós, o milênio está desde a vinda da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vivemos o milênio. Já estamos nele há 2000 anos, porque eles não são literais. E eles vão durar até quando? A vinda de Cristo. Mateus 4. Não leia, só abra, porque eu vou mostrar outro texto em Mateus. A guerra começou. Cristo nasceu. O diabo vai tentá-lo. A batalha já está acontecendo. O diabo tenta a Cristo, tentando derrotá-lo, porque se Cristo peca, nós estaríamos perdidos, porque nós não teríamos um Salvador. Mas Jesus prevalece contra o diabo. Aqui o diabo está atacando a Cristo. Mas logo Cristo começará a atacar o reino do diabo. Mateus 12, alguém leia, por favor. Mateus 12, 28 e 29. Antes de você ler, qual é o contexto? Jesus expulsa demônios. Os homens dizem que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Jesus fala, não é por isso não. A expulsão de demônios está acontecendo por outra razão. 28 e 29. Qual é o ponto? Em Apocalipse 20, Satanás é amarrado, lembra disso? E Jesus, quando exerce o seu ministério, ele fala, o reino chegou, e o valente está sendo amarrado. O que Jesus está dizendo é, por causa da minha autoridade, o diabo está sendo preso, não que ele não vai agir mais, mas eu estou exercendo a minha autoridade de maneira que agora o evangelho será pregado, e o diabo não poderá prevalecer contra o evangelho, porque o poder de Satanás foi limitado por Cristo Jesus. Por que é que nós pregamos o evangelho hoje? Porque Cristo Jesus limitou a ação do diabo. Porque nós estamos indo em quem? Nos escravos dele. Mas pelo poder de Cristo, ele amarrou o valente para que nós possamos agir. Se Cristo não tivesse preso o diabo, limitado a ação do diabo, nós não teríamos sucesso na pregação do evangelho. Lucas, alguém leia, por favor. Lucas 10, 17 ao 19. Os discípulos voltaram e disseram, Senhor, nós exercemos poder, foi efetivo. Por que foi efetivo? O sucesso terreno foi acompanhado da queda do diabo, no sentido de que ele, acusador do povo de Deus, não pode mais fazê-lo, porque Cristo Jesus nos justificou. Então Jesus disse, eu vi a ação do diabo caindo, sendo limitada, e é por isso que vocês têm sucesso. Pegaram qual é o ponto da interpretação? Cristo Jesus está vencendo Satanás. João 12, 31 e 32. Alguém, por favor? João 12, 31 e 32.
Jesus já estava caminhando para os dias finais da sua vida. Quase metade do Evangelho de João trata da última semana de Cristo. E Cristo Jesus então diz: o mundo vai ser julgado e o seu príncipe, ou seja, o diabo, será o quê? Expulso. Na morte de Cristo, ele amarrou Satanás. E por causa do amarrar de Satanás, ele atrairia muitas pessoas para si, porque as garras do diabo seriam afrouxadas e as pessoas correriam para Cristo por meio da pregação do Evangelho. Eu estou sendo claro? A interpretação milenista entende toda essa vitória de Cristo ao longo dos Evangelhos como a descrição de Apocalipse 20, de 1 a 3. Perguntas? Anthony Huckman, o irmão Assis vai ler também. Durante toda a era do Evangelho na qual vivemos, a influência de Satanás, apesar de certamente não aniquilada, está tão restringida que ele não pode evitar a propagação do Evangelho às nações do mundo. Por causa da prisão de Satanás, na época atual, as nações não podem vencer a igreja, mas a igreja está vencendo e conquistando as nações. A igreja está vencendo, ela não é maioria, mas ela é vitoriosa, porque ela está saqueando o inferno, certo? Stemacher, na verdade, somente os mártires ressuscitaram em Apocalipse 24, é uma pergunta que um pré-milenista poderia fazer. Aí depende da tradução bíblica. ESV traduz da seguinte maneira, e toda a diferença da tradução está aqui, ó, nessa conjunção E. Na nossa Bíblia está assim: também vi as almas daqueles que foram decapitados, daqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Ele está dizendo o seguinte: quem é que ressuscita em Apocalipse 20? Para ele só ressuscita os que morreram pelo Evangelho. E os que morreram pelo Evangelho são os que não adoraram a besta e a sua imagem. O que eu quero destacar aqui? No grego tem uma conjunção que não foi traduzida na nossa Bíblia. Então ele está dizendo: eu vi a alma dos que foram decapitados e daqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem. Ou seja, os ressuscitados de Apocalipse 20 não são necessariamente os que morreram pela fé. Foram os crentes que não morreram pela fé, mas que morreram na fé. Entendeu a diferença? Não precisa ser um grupo seleto de pessoas. E tradução faz toda a diferença. Tanto quem morreu pelo Evangelho, mas quem não morreu e morreu na fé, será ressuscitado no último dia. Entendeu? Então a gente não precisa falar de duas ressurreições, como eles, né? Stemacher disse: aqueles que pertencem a Cristo morrem uma vez, mas ressuscitam duas vezes. Porque Apocalipse fala da segunda ressurreição, espiritualmente e fisicamente. Morreram com Cristo, mas têm vida com Cristo. É a primeira ressurreição. É sepultado na terra, mas está vivo no céu. E a segunda ressurreição é aquela que Jesus Cristo tirará você da tumba e te dará nova vida. Então, quando Apocalipse fala de duas ressurreições, é isso que ele está falando. Morreu com Cristo, mas está vivo. E ressuscitará também no último dia. Aqueles que rejeitaram ressuscitam uma vez. O ímpio só ressuscita uma vez. Para quê? E morre duas vezes. Ele morre na terra. E ele vive morte espiritual lá no inferno. E ele terá a morte eterna. Ok? Enfim, aqui era a resposta a outra pergunta que eu acabei pulando. Considerações finais para a gente acabar esse estudo, ok? Em primeiro lugar, as duas posições, pós-milenismo e amilenismo, reconhecem o valor da proclamação do Evangelho para o crescimento do reino. Eles são mais otimistas do que nós. Mas o bom é que os dois reconhecem que o avanço ocorre pelo quê? Pregação do Evangelho. Tá? Jeffrey Johnson diz: dizer que o reino de Deus é espiritual e celestial por natureza, não é dizer que o reino não será um dia físico por natureza. O reino já se estabeleceu, ele é espiritual, mas após a volta de Cristo ele também será
físico. Por enquanto, até a segunda vinda de Cristo, o reino é espiritual, mas um dia ele também será terreno, porque haverá novos céus e nova terra. As outras linhas criam num reino agora, antes da vinda final. Nós também cremos no reino terreno, mas só após a vinda de Cristo. Então o reino se manifesta em 2 estágios. Espiritualmente, ele já está presente, mas um dia ele será físico também, após o juízo final. E aqui é um resumo do que nós cremos. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui é a síntese do que o milenista crê, certo? A era maligna começa lá em Gênesis 3. E ela dura até quando? Até a segunda vinda de Cristo. Mas quando Cristo veio, se encarnou, dentro ainda da era maligna, a era vindoura se estabelece, espiritualmente. Mas após a segunda vinda de Cristo, cessa a era maligna, continua a era vindoura, aqui espiritualmente e fisicamente com Cristo Jesus. Nós já vivemos o milênio, nós já estamos vivendo os últimos dias. Cristo já está reinando espiritualmente em nossos corações, mas Ele também virá estabelecer o seu reino físico na terra, no último dia. Entenderam? Para a gente terminar, já estamos reinando com Cristo, 1 Pedro 2,9, nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdote de Deus, nós reinamos com Cristo, lá em 1 Pedro. Então o que você tem que fazer? Ore pela manifestação plena do reino, lembra? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Espiritualmente o Senhor já é rei, nós já fazemos a vontade dEle, no céu a vontade dEle é feita, mas eu quero que ela seja feita aqui na terra também, certo? Quem se alegra com o reinado espiritual de Cristo, desfrutará com a manifestação final do seu reino. Lembra do que a gente está pregando aqui nos evangelhos? E eu estou falando para vocês que Jesus Cristo foi traído, porque os homens não viram um rei terreno nele. Quem não se alegrou com aquele Jesus que não tinha uma glória terrena, foi para o inferno. Aqueles que reconheceram a glória de Cristo na sua humilhação, foram para onde? Para o céu. Os crentes que vivem hoje, sem uma prova cabal, irrefutável, científica, de que Cristo existe, são chamados de tolo hoje, não são? Mas nós cremos que Jesus reina. E um dia todo mundo vai ver que Ele é rei, quando Ele estabelecer a era vindoura. Até lá a gente crê nesse reino pela fé. Ele já está presente. Felizes são aqueles que reconhecem o reino invisível. Porque no dia que o reino visível se manifestar, não haverá tempo de pedir perdão, não haverá tempo de mudar de lado. O rei será implacável. Alguma dúvida? Não? Certo? Então, que Deus abençoe vocês, a gente se vê à noite. Vamos orar, né? Vamos orar. Está esquecendo. Senhor, obrigado por esse estudo.